Olá, telespectador da TV Mar Canal 25, grande abraço, muito obrigado mais uma vez pela audiência, né? Agradecendo sempre essa audiência, porque está no ar mais um programa Segurança em Foco, dando sequência nesta sexta-feira ao trabalho que a TV Mar desempenha, levando o jornalismo e entrando também na linha de análise com a participação dos nossos especialistas neste programa Segurança em Foco. Aqui nós vamos trazer a participação, mais uma participação dos nossos analistas, o Flávio Saraiva, que é especialista e consultor em segurança pública, advogado também e delegado aposentado, vai trazer aqui sua análise a respeito dos assuntos que nós vamos colocar hoje no programa, o historiador Geraldo Magela e o advogado Leonardo de Moraes, ele que é presidente da Abracrim Alagoas, Associação dos Advogados Criminalistas. E hoje nós vamos ter também, para poder colocar como tema principal aqui do programa, a equipe do Laboratório de Genética Forense da Perícia Oficial de Alagoas, que identificou através de exames de DNA criminosos responsáveis por estupros no estado e inocentando assim pessoas que haviam sido apontadas como suspeito dos crimes. Foram realizados aqui no estado, por exemplo, 10 exames, sendo que em 7 deles os suspeitos foram inocentados. Um dos casos solucionados a partir da prova técnica do DNA ocorreu em 2012, porém o material só foi avaliado 5 anos depois, após a abertura do laboratório forense. Na ocasião, foi examinada a calcinha de uma das vítimas onde havia material genético do agressor, material que foi comparado com o material genético do suspeito. Para falar também aqui conosco, hoje nós temos o prazer de receber a Rosana Coutinho, ela que é chefe do laboratório forense e vai tratar também desse trabalho da Perícia Oficial de Alagoas. E esses e outros temas nós vamos tocar nesta sequência do programa Segurança em Foco, que já está no ar. Quero aqui cumprimentar todos os nossos integrantes. Saudades de vocês, né, Roberto? Há um tempinho que nós não participávamos aqui do programa juntos, né? E também cumprimentar a Rosana. Seja bem-vinda, Rosana. Eu gostaria que, inicialmente, você colocasse nos crimes envolvendo violência sexual, como é a conduta dos agentes neste caso, até chegar a uma conclusão como essa, diante de um trabalho tão relevante que o Laboratório Forense vem realizando aqui no estado de Alagoas. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui e poder debater assuntos da segurança pública, podendo contribuir. Então, os crimes sexuais, eles são cometidos geralmente às escondidas. Geralmente, o estuprador aborda a vítima de forma violenta e não tem testemunhas. É o depoimento da vítima e o depoimento do acusado. Então, a prova técnica ela é muito importante nesse momento. E agora, no final do ano, nós conseguimos solucionar esses 10 casos de estupro, porque até então nós não tínhamos laboratório de DNA. O laboratório de genética ele foi inaugurado em março do ano passado, 2017. Eu estou me lembrando aqui, quando eu viajei com o doutor Flávio para Paraíba, para a gente resolver um caso há alguns anos, né, doutor Flávio? 2007, de um assassinato que houve. E a gente dependia da ajuda dos estados vizinhos e o caso ficou inconclusivo porque houve uma demora na coleta do material, o caso foi lavado e tal. Então, assim, o exame, nos casos de estupro, a prova técnica é fundamental. E esse caso em especial, que a calcinha da menina, que na época tinha 12 anos, chegou lá no Instituto em 2012. Sim. Só que naquela época nós não tínhamos sequer reagentes para determinar se havia sangue humano, se havia sêmen naquela calcinha. E ela ficou guardada. E agora, no final de 2017, uma juíza nova dessa que entrou no concurso, analisando os autos, viu que tinha aquela prova e pediu se nós tínhamos condições de analisar. Até eu pensei, quando o meu chefe me solicitou o exame, eu disse, não vai, capaz de não ter mais nada, né? Porque está com muito tempo. Mas a prova estava bem preservada, estava refrigerada e tinha uma mancha de cor avermelhada, ressecada, com características de sangue misturado a sêmen. Quando nós fizemos o exame, deu positivo para sangue, provavelmente da vítima, e positivo para sêmen do autor. Então, nós ficamos conversando com a magistrada e pedimos que ela encaminhasse o autor e a vítima também, para comprovar que aquela calcinha, aquele sangue era dela.
O autor ele pode se negar, porque existe o direito de não gerar prova contra si mesmo. Sim. Infelizmente, na área criminal, o autor pode se negar a doar. Na área civil, quando o acusado não, o pai, o suposto pai, se nega, ele já é tido como pai. Ele tem que pagar a pensão, tem que assumir aquele filho. Mas na área criminal, quando o acusado se nega, não acontece nada, ele tem esse direito. Mas o autor foi ao Entendi. instituto, doou material, a vítima foi, e qual a nossa surpresa, assim, e emoção até, encontrar os perfis completos dos dois lá na amostra. Então, é uma prova inequívoca que é sêmen, que era sêmen e que era daquela pessoa. Então, na época, a menina tinha 12 anos, o acusado tinha 19, e já era maior de idade, e tramitou todo o processo e hoje ele está preso, condenado a 10 anos de prisão. Foi muito importante a conclusão desse caso. Flávio, você hoje como uma das referências também aqui na área de segurança em Alagoas, o que é que chama a sua atenção desse trabalho da perícia hoje? Eu gostaria que você fizesse sua avaliação também desses resultados, desse número de casos solucionados também. Pela necessidade de se ter um laboratório desse nível, né? Porque, como a doutora Rosana falou, nós temos que ir a uma pessoa para levar um material para ser examinado, um material que já se mostrou insuficiente, não foi, doutora? É verdade. Que, se tivesse isso feito aqui, poderia ter dado resultado positivo, porque lá não foi resultado negativo ou positivo, foi insuficiência de material. E por que insuficiente? Porque tivemos um problema na coleta disso, né? Se eu estiver falando errado, me fala. Me corrija. Mas é importante. E nos casos de estupro, a vítima quer se livrar de toda lembrança daquilo, né? E não está se preocupada, ela está muito mais preocupada em se medicar, né? Em tomar o coquetel para se livrar de DST. É um grande trauma a vítima revisar todo esse roteiro, né, de violência que ela passou para a polícia. Enfim, tem muita dificuldade. E se você tem hoje uma capacidade de ter um laboratório de trazer provas técnicas para o processo, isso é fantástico. E principalmente para prender quem deve, né, sim, quem deve ser preso, quem deve ser preso e liberar quem foi inocente. Nesse caso aí do Leonardo também, eu acho que é até importante provocar o Leonardo antes do Magela a respeito dessa colocação feita pela doutora Rosana aqui, que é um direito que de fato cabe à pessoa acusada, a lei ela permite isso. E eu gostaria que você falasse também as pessoas que, depois de toda a avaliação, a investigação feita com recurso genético, elas são consideradas pessoas inocentes. Elas podem processar o Estado, podem buscar os caminhos jurídicos, Leonardo? Bom dia, doutora Rosana. A questão da prova é algo muito complexo, né? Claro que todos os meios de prova, em regra, são admitidos, salvo os meios que vinham violar o direito. E quando você fala em prova, você fala em um conjunto de elementos, seja documentos, seja pessoas, etc., que possam, de alguma forma, convencer o juiz. Então, o que se busca com a prova no processo é você buscar o convencimento do juiz, que a doutrina chama de captura psíquica do magistrado, né? Através dessa prova. Claro que os meios de prova são os mais livres possíveis. Há provas em que a própria lei tarifa, né? A prova é essa, SS, regulamenta o seu procedimento, como é o caso, muitas vezes, de uma prova pericial. Como existem provas que a lei não regulamenta, que também são provas que são admissíveis, desde Sim. que você não viole qualquer princípio constitucional. Ninguém, em um país que se diz democrático, pode ser obrigado a criar prova contra si mesmo. E aí, a Constituição Federal trouxe um princípio chamado princípio da não autoincriminação, que é que ele prega, né? Se, por acaso, alguém me acusa da prática de um crime, a quem cabe o ônus da prova? É de quem me acusa. Se alguém me acusa de ser desonesto, ele que prove que eu sou desonesto. Não sou eu que vou provar que eu não sou desonesto. Logo, temos um órgão preparado, um órgão estruturado, com a perícia científica que se encontra à sua disposição, com a Polícia Civil também que se encontra à sua disposição, com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública, e todos esses órgãos juntos serão capazes de criar prova contra aquele que é acusado. Sim. Logo, se todos esse grupo todinho não consegue criar provas contra alguém, não é a pessoa que é acusada que vai ser obrigada a criar prova contra si mesmo. Então, há um fundamento constitucional e democrático para a proibição da criação de prova contra si mesmo, o que não se compara com o aspecto penal e o aspecto civil, né?
Nessa questão da produção da prova, há discussões sobre a criação de uma prova invasiva, aquela que efetivamente penetra no corpo da pessoa. Inclusive discussões para saber se é possível obrigar alguém a passar, por exemplo, o cotonete na sua saliva. Seria uma prova invasiva. Arrancar um fio de cabelo pode ser uma prova. Pode ser não, é uma prova invasiva. Extrair o sangue também seria uma prova invasiva. Logo, você ser obrigado a submeter-se à produção de uma prova invasiva, você viola o princípio que proíbe a obrigação de você criar a prova contra si mesmo, né? Nesses casos que a doutora falou, realmente são casos importantíssimos. A perícia científica, como diz a perícia, é composta por peritos, são experts na área. O juiz, o promotor de justiça, o advogado, ele possui uma visão limitada e não possui, de longe, nenhum conhecimento técnico acerca de prova pericial. Por isso que vem a importância fundamental de uma perícia preparada, estruturada e valorizada. Sim. Né? E nos casos que envolvem os crimes sexuais, isso é fundamental. Por quê? Como a doutora falou, e realmente a literatura explica isso, os crimes sexuais acontecem às escondidas. Ninguém estupra alguém na Praça Montepio, ninguém estupra alguém na Amélia Rosa, em plena luz do dia. Você pega a pessoa, leva logo ao ermo, né? Às vezes você não há marcas físicas porque você estupra alguém mediante grave ameaça, né? Ameaça de uma arma, ameaça alguém da família, uma faca na mão. Isso acontece. E a prova pericial, ela representa, às vezes, a única esperança de alguém que é acusado injustamente. E, por outro lado, a esperança social de você processar e condenar aquela pessoa que é culpada. Então, é indispensável a prova pericial nos crimes sexuais, uma vez que, às vezes, as declarações da pessoa que se diz como vítima, ela é feita por vários motivos, seja vingança, seja qualquer outro sentimento negativo, né? Sim. E a prova pericial ela vai ser o divisor de águas para detectar que a prova realmente existe e se a pessoa é condenada ou se a pessoa é inocente. Eu vou deixar a doutora Rosana à disposição dos senhores, mas antes eu quero perguntar ao Magela aqui, e aí depois vocês fiquem à vontade para fazer colocações também para a doutora Rosana, a respeito do impacto, Magela, na vida de uma pessoa cuja uma comprovação de inocência também trouxe já danos para quem ficou já preso, por exemplo, por tantos anos. E esse trabalho, esse papel relevante de um trabalho como esse para tentar minimizar esse tipo de situação. Isso é devastador. São impactos que pode passar o tempo que for, você não consegue tirar dessa pessoa toda essa carga negativa. Você pode até reduzir, dependendo do tipo de pessoas que é mais... não é condescendente com o fato em si, mas é mais... pensa numa outra coisa na vida, e tenta esquecer aquilo ali, não potencializa a esse momento de agrura que passou. Mas, de um modo geral, essa é uma marca que fica... se o sujeito vive 80 anos, ele vai carregar durante 80 ou mais anos todos esses traumas. Se for quando criança, durante toda a vida e tem consequências na formação dessa criança, como adolescente, como adulto, etc. Então, é um tipo de situação que não há como reparar no todo isso, né? Você pode ter tratamento psicológico, psiquiátrico, etc., mas você não consegue ter uma resolutividade de que, bom, passou isso aí foi uma febre, uma infecção, você tomou o antibiótico e resolveu o problema e, bom, tá sarado. Entendi. Essa marca, essa espécie esse trauma, quem sofreu vai continuar a vida inteira. Né? Do ponto de vista da segurança pública, cada vez mais a utilização da tecnologia é essencial para se fazer justiça. Sobretudo em crimes, por exemplo, dessa área. Agora há pouco, acho que uma semana ou 10 semanas, um cidadão em São Paulo foi condenado a 20 e tantos anos e passou mais um período lá 11 meses, 12 meses na prisão. Porque tinha sido acusado de ter espancado, molestado os filhos quando os filhos eram pequenos. Passado vários anos, ele recorrendo, etc., se chegou à conclusão de que ele não tinha
cometido aquilo ali, os filhos tinham sido induzidos pela ex-mulher. Então, todas essas situações e outras graves, como a questão do estupro mesmo, quando é provado, e você tem mecanismo hoje desde que haja a coleta das provas, do sêmen ou de qualquer outra, do sangue, etc., é fácil de identificar por mecanismo tecnológico. O DNA sim. é 100% garantido, 99,99%. Esse 0,1% porque não é 100%, sim, mas... Fica muito perto da perfeição, né? Quase perfeito o DNA nesses casos e em outros tantos, né? Então, cada vez mais a perícia é fundamental nas polícias, né? Sim. Nós estamos atrasados ano-luz nesse aspecto. O investimento maior na polícia de Alagoas tem que ser na área de inteligência e na área técnica. E na qualificação dos policiais. Sim. Esses cursos de aperfeiçoamento, desde o soldado que está na rua, ao agente que está na delegacia, até mesmo e também um agente penitenciário, é fundamental passar por todo esse ciclo. Tem um ciclo completo de conhecimento das tecnologias, das formas de coleta de provas e de preservação do local de crime, para que você tem inquéritos policiais que possam dar resolutividade à ação da polícia. Não dá para continuar com menos de 10% de resolutividade nos casos, por exemplo, sobretudo de homicídio. Então, esse é um passo fundamental. Eu acho que a Polícia de Alagoas, o tempo que passou lutando para ter laboratório para qualificar, você tem que ter muito mais gente agora para trabalhar nessa área. Sim. Na hora que você tem delegacia da mulher e a quantidade de crianças, por exemplo, a quantidade de crianças que são molestadas, mais de 80% da violência contra a mulher e contra a criança acontece em casa ou no entorno da casa, com parentes, com pais, com padrasto, com namorados, com ex-namorados. Então, nesse ambiente, você já sabe que 80% desse crime acontece no ambiente familiar. Sim. Então, essa identificação do local, de onde possivelmente acontecem os crimes, a polícia técnica, a perícia, toda coisa tem que ser voltada para elucidar esses crimes nesse ambiente. Eu vou deixar o Flávio à vontade, o Leonardo também, a doutora Rosana está à disposição de vocês. Pode ficar à vontade também. Vamos aproveitar os conhecimentos da doutora Rosana. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para a doutora Rosana, é o seguinte, por que ainda no país não existe um Banco Nacional de Balística, né? E quais são as dificuldades para criar um banco desse? E se esse banco já poderia, se possível, já ocorrer a partir do fabricante, quando ele colocasse as armas no comércio, ele já ter essa identidade balística? Sim, primeiramente eu queria só fazer uma correçãozinha em relação ao doutor Magela. A perícia não é vinculada à Polícia Civil. Desde 2004, nós somos autônomos, como ocorre em 18 estados da federação. É uma tendência nacional. Nós somos perícia oficial de Alagoas vinculados diretamente à Secretaria de Defesa Social. Sim, mas está no âmbito da segurança pública. Só essa correçãozinha. Sim. No âmbito de banco de dados de projéteis, de balística, realmente não tem. Mas a Secretaria Nacional de Segurança Pública está se empenhando para adotar todas as perícias de bancos de dados de equipamento e se adquirir o equipamento EvoFinder, que é um equipamento que analisa os projéteis que vêm do local de crime ou que são retirados dos corpos das vítimas para lançar num banco. E isso, inicialmente, compararia em nível estadual e, futuramente, em nível nacional, porque o crime não tem fronteiras, isso que a gente está vendo. Então, nós já estamos, eu tenho escutado da direção, da perícia, que já existe um planejamento para comprar o EvoFinder, ou seja, com recursos federais, ou seja, com recursos estaduais.
é semelhante ao banco de dados de perfis genéticos, que já existe um Banco Nacional de Perfis Genéticos. Alagoas vai ser inserido, já assinou o acordo de cooperação técnica, o secretário assinou, o secretário estadual, o secretário nacional. Nós vamos receber uma estação de trabalho com o programa CODES, que é doado pelo FBI. Ele doa a qualquer país que queira. O Brasil é signatário desse acordo e nós vamos ter esse banco de dados. E isso é muito importante, porque faz conexão entre os crimes cometidos em várias regiões. E até nacionalmente, porque as quadrilhas estão se espalhando, né, e fugindo, vindo quadrilhas do sul e sudeste para cá e indo outras para o sul. Então, isso é muito importante, mas já está havendo um planejamento nesse sentido. Perfeito. Certo. Eu tenho uma pergunta, doutora Rosana. Essas provas que a senhora citou, né, acerca dos crimes sexuais, são fundamentais. Essas provas que são apresentadas, são requisitadas, são apresentadas pela perícia, elas têm tido uma boa aceitação pelos magistrados nos processos criminais? Sim, uma aceitação excelente. Até eu vi a sentença da juíza e ela até fez menção à prova que era inequívoca e a importância não foi contestada pela defesa. Então, é uma prova verdadeira. Se ele dissesse não fosse verdade, ele contestaria, porque o acusado ele admitia que houve o ato sexual, só que ele dizia que foi consentido. Só que a menina era menor, consentido ou não. Isso. Então, assim, quando teve a apresentação da prova técnica, não houve contestação da defesa. Então, a magistrada, ela aceitou totalmente a prova. Ela era menor de que idade? 12 anos. Isso aconteceu qual ano, a senhora Em lembra? 2012, há 6 anos, 5 anos atrás, né? No A lei final. já estava em vigor, né? Tem uma questão, Bernardo, que o Superior Tribunal de Justiça ele tomou uma súmula no final do ano passado, dizendo que a prática de ato sexual com pessoas com idade inferior a 14 anos é estupro de vulnerável. E muitas vezes isso não independe do consentimento da vítima, Isso. né? Isso é uma súmula que determina uma orientação, não é obrigatório isso aí, né? Mas tem sido, em alguns momentos, criticado. Sim. Eu digo porque é o seguinte, eu tive um caso particular, infelizmente houve uma absolvição, de que um rapaz com 18 anos namorava uma jovem de 13 anos, 17 meses, e praticou com ela ato sexual. A família, quando soube disso, procurou a polícia. Após a investigação, ele foi denunciado pelo Ministério Público. Mas a relação dos dois era de consentimento da família? Consentimento, namorados. E chegou a audiência, marcada para 2 anos e meio, mais ou menos depois, Certo. né? Ele já estava com 16 anos e estava o rapaz com 21, mais ou menos isso, né? E ela conseguiu entender, disse, peraí, eu estou com ele até hoje, inclusive estou noiva dele, né? A testemunha que era para defender passou a ser os pais dela, que foram aqueles que falaram com a polícia. Sim. Mas realmente a gente falou, mas eles estão juntos, realmente se amam. Ela falou, eu não pratiquei ato sexual foi uma vez, não. Pratiquei pelo menos mais 5 ou 6 anos dos 14 anos. Então, como é que vocês justificam uma situação dessa? Complicado. Por isso que é importante, claro que 12 anos eu acho que é um exagero, né? 10 anos é algo complicado, né? E não há justificativa. Em regra, deveria ser crime, como de fato é crime. Mas caberia o juiz observar o caso concreto, a realidade do caso concreto, para dizer que nesse caso aqui, o bem jurídico, dignidade sexual, ele não foi violado. Por isso que eu acho que a idade da vítima ela é importante, né? Nesse sentido. Até porque a evolução social ela é muito mais complexa, a prática da sexualidade ela é muito mais abreviada do que aconteceu alguns anos atrás, né? Mas, de qualquer forma, é fundamental, né? E só uma outra pergunta, não sei se os colegas queriam perguntar, sobre a questão da estrutura da perícia que é feita pelo Estado. O Estado tem oferecido as condições que vocês precisam para a demanda que deve ser bem maior nesses próximos anos? Assim, de uns tempos para cá, a perícia tem melhorado muito, né? Eu tenho 15 anos que estou na perícia do concurso de 2002 e naquela época que eu entrei era muita carência. Equipamentos quase nenhum. Acho que de equipamento a gente só tinha um microcomparador balístico. E com a nova mentalidade, né, dos governos, tanto federal como estadual, houve muito investimento. Nós fizemos convênios com o governo federal. O primeiro convênio nós recebemos 1,2 milhão
em dinheiro para compra de equipamentos, foi onde foi montado o laboratório, não só de DNA, como o de química, para análise de drogas diversas, substâncias diversas que chegam ao Instituto, o laboratório de toxicologia para análise de vísceras, pessoas que morrem suspeitas de envenenamento, suicídio por substâncias diversas, que tem que ter a causa morte. Que substância causou? Então, assim, tem havido um investimento maior e nós estamos tendo agora condições. Porque o perito, como acho que foi você que falou, é o expert. O perito tem que ver o que o leigo não vê. E também analisar o que é coletado, porque nós não podemos pegar uma calcinha, olhar uma substância avermelhada e dizer é sangue. Não, tem que ter um teste, né? Responder tecnicamente e, a partir daí, passar a dar as respostas conclusivas para poder subsidiar a autoridade judicial no julgamento. Então, assim, tem havido um investimento, muito a fazer ainda, mas nós estamos num caminhar bom. Eu digo que a perícia de Alagoas hoje é outra. Nós saímos já dos 100 laboratórios, vamos dizer assim, que havia alguns estados, algumas unidades da federação que não tinham laboratório. Então, agora nós já temos. Nós estamos prestes a entrar no banco de dados de DNA. A balística hoje tem 3 microcomparadores balísticos. A documentoscopia tem um equipamento que analisa documentos de escritas, aqueles selos, itens de segurança que existem numa carteira de identidade, numa CNH. Tem um equipamento, é o VSC, que só quem tinha aqui era a Polícia Federal. Então, hoje, nós estamos dotados de equipamentos e procurando melhorar a nossa estrutura. A estrutura física não é a ideal hoje. Nós funcionamos no edifício Beris, o antigo Hotel Beris. Sim. Foi adaptada para receber a perícia, funcionamos razoavelmente, mas existe um projeto de funcionar todos os órgãos da perícia oficial lá onde está sendo construído o IML, lá no Tabuleiro. O IML provavelmente vai ser inaugurado agora em março, que era assim, uma necessidade gritante. As condições de salubridade, o doutor Flávio deve conhecer, era terrível, né? Eles até mudaram para o prédio ao lado do CCBI, que o CCBI foi para a UFAL, melhorou um pouco, mas agora eles vai ter um IML de primeiro mundo. Tem um raio-x, é um scanner de cadáver, que o cadáver passa por dentro, o médico legista fica por fora só vendo as imagens no computador, porque antigamente não tinha raio-x. Se enterrava vítimas com projéteis, com provas. Porque senão tinha que retalhar o corpo todo para poder achar. Muita coisa poderia ter sido elucidada, né? Sim. Com certeza. Então, eu digo assim, que nós estamos evoluindo bem, num caminhar bom, que deve continuar para a gente poder dar as respostas que a sociedade precisa. No tocante aos crimes cibernéticos? Estamos bem também. Recebemos alguns equipamentos que analisam esses dispositivos, porque agora o que se diz é que todo crime tem um vídeo ou tem um áudio. Verdade. Né? E nós temos lá os peritos da seção de informática, eles têm equipamentos que quebram senhas, revelam conversas, pelo GPS, até a gente mesma faz a nossa linha do tempo, onde é que a gente andou. É verdade. Se você deixar o GPS ligado, ele te dá até o caminho todinho, onde você foi, né? Qual Wi-Fi acessou. Então, referenciado conversas. geograficamente. Então, já alguns crimes foram elucidados. Aí, né? Tem que ficar muito atento. Alguns crimes foram elucidados pelo uso de perícias de informática, nesses dispositivos diversos, computadores, smartphones. Hoje a gente tem a vida no smartphone. Todo mundo está lá com a sua vida exposta. Quanto ao pessoal dessas várias áreas, da área da química, da balística, da DNA, a logística, a equipe de trabalho, da internet, crime de informática. Os crimes de informática, né, os crimes cibernéticos. Há necessidade de pessoal? Sim, há necessidade sim. Porque quando eu entrei no concurso, em 2002, havia 12 peritos. Naquela época, a criminalidade era menor. Aí eu lembro que a gente passava alguns dias sem que ocorresse um crime. Isso hoje não existe. Aí entraram 40 peritos, quando eu entrei. Aí, dos mais antigos, alguns se aposentaram. Aí agora, em 2012, 10 anos depois,
foi feito um novo concurso, agora para 20 vagas, foi pouco, porque nós temos a necessidade de regionalizar a perícia. Tem que haver uma regional em Arapiraca. Perfeito. Lá já tem o IML, que atende, aqui são 102 municípios, então é dividido. Sei que lá em Arapiraca fica com mais de 50, porque pega o interior e aqui pega a Grande Maceió. Então, aqui tem menos um pouquinho, digamos, aqui tem 50 e lá 52. Então, assim, demora-se muito para atender os crimes da região do Agreste, da região do Sertão, pelo deslocamento mesmo. Então, entraram esses 20 peritos, outros tantos se aposentaram. O governador se comprometeu em chamar a nossa reserva técnica, que são 17, vai ser uma ajuda, é pouco. Sim. E prometeu concurso, nós precisamos de concurso também. Para ter. Então, nós temos equipamentos, mas, por exemplo, no DNA, hoje somos 2. Para ter o banco de dados, a Senasp exige que tenham 4. Então, a gente está aguardando tanto a reserva técnica como um novo concurso. Então, se essa regra da Senasp for cumprida mesmo, vai demorar um bom tempo para entrar no banco de dados do DNA. Não, com a entrada da reserva técnica, a gente já tem assim, uma ideia dos 4 que irão compor, porque a gente não vai deixar de perder, receber o servidor, receber o banco, né, por falta de perito. Então, assim, com a reserva técnica já dá para a gente colocar. Agora, a gente tem que pensar nessa regionalização, porque isso é importante demais. O cadáver ficar 2, 3 horas quase exposto na rua. Porque a perícia, ela é responsabilizada. Porque a perícia demora. A perícia é a última a ser chamada. Porque existe o crime, a população toma conhecimento, a PM é a primeira a chegar, aciona-se a Polícia Civil vai ver a necessidade de perícia e a perícia é a última a ser acionada. Então, ela chega por último. Porque a perícia atrasa, mas essa questão logística e até de deslocamento mesmo. E de fácil solução, né? Fatos e fatos. Tem o mundo todinho, né, sobretudo a Europa, ele caminha para o fortalecimento da perícia, né? Não há solução de crimes mais confiável do que a perícia, porque é feito por órgão parcial e feita por peritos, ou seja, por experts, né? Aqui no Brasil, muitas vezes, por muitos anos, a base para uma prova de um crime seria a prova testemunhal. A gente sabe que, enquanto a prova testemunhal, ela pode ser sugestionada. Muitas vezes, para você detectar alguém que tenha dado um depoimento intencionalmente mentiroso, vou chamar assim, é muito difícil. E, às vezes, quando você detecta que há um depoimento dessa forma, você cria um problema muito grande e é difícil você conseguir uma contraprova para demonstrar que a pessoa efetivamente cometeu um crime de falso testemunho. É muito complicado. E a única forma de você conseguir solucionar esses problemas através de uma prova confiável, técnica, por pessoas que vivem, né, de realizar exames, etc., é através da perícia. Mas muitas vezes a gente percebe, às vezes, uma tendência muito grande a aceitar aquilo que diz a prova testemunhal. Então, acho que essa estrutura da perícia ela é fundamental para a resolução dos crimes. Nós estamos conversando aqui com a doutora Rosana, só um minutinho, Marcela, só para poder acrescentar aqui para o nosso telespectador que está acompanhando o Segurança em Foco desta sexta-feira. Estamos recebendo a doutora Rosana Coutinho, ela que é chefe do Laboratório Forense. Estamos trazendo aqui muitos assuntos relacionados, inclusive à elucidação de situações de violência sexual, com a presença já dos recursos que desde o ano passado estão sendo praticados com a presença do DNA. E aí acaba sendo muito importante esse tipo de esclarecimento com a participação dos nossos analistas. Magela, pode ficar à vontade para poder perguntar. A transferência de tecnologia, mesmo que você não tenha na perícia a entrada de novos técnicos, a atualização dessas tecnologias, como tem sido feita? Como assim, atualização? Bom, você tem equipamentos mais modernos que talvez não tenha aqui. Como é feita essa transferência de tecnologia? Em todas as áreas, da informática, na balística, na química. Certo. Todos os equipamentos que foram adquiridos, nós adquirimos com treinamento. Então, vieram os técnicos nos dar treinamentos e a gente entra na rotina e tem todo o suporte técnico. E os peritos que atualmente trabalham nas áreas, digamos, aí chega o perito novo, vai repassando o conhecimento. Sim. E a gente
pede novos treinamentos e são dados. Nós vamos muito participar de cursos fora. A perícia paga estadia e diárias para nós irmos fazer cursos, participar de eventos. Então, tem sido tranquila a transferência do conhecimento. Quando eu fui delegado de furto veículos, nós tínhamos uma dificuldade nas perícias, né, veiculares, né, vistoria veicular, que não é só vistoria, seria perícia. A identificação visual. A identificação, nós trabalhávamos com a identificação visual, né, quem trabalha em furto veículo, você passa a ter essa expertise, né, você identifica o carro por alguma, até pela roda do carro, não é compatível, enfim. Mas precisa de um laudo pericial. E no tempo que eu fui delegado de furto de veículos, esse vistoriador, que não era perito, né? Ele era apenas era um policial, era um investigador que se especializou na vistoria de veículos. Pela prática. E isso não significa laudo pericial, não é isso? Vocês pretendem ocupar essa área, como também a vistoria do Detran? Nós temos um perito que trabalha com adulteração e identificação veicular, tá? Acho que até o senhor conhece, o Cantuária. E ele é um expert na área, muito bom, até nos deu aula na academia, elementos que identificam se o carro é original, né? Aquela numeração do chassi, motor, carroceria. Vidro e tal. E ele está para se aposentar. Aí agora, no momento, ele está treinando um perito da nova leva. E pretender, né, a direção pretende treinar pelo menos mais 2. E outros, né? Por isso que a gente precisa de concurso. A demanda é grande. A demanda é muito grande. O Cantuária anda pelo interior, porque geralmente assim nós não temos ainda um DIC para exame. Essa é uma necessidade que nós precisamos fazer. Então, ele vai fazer a perícia geralmente na delegacia. O carro fica apreendido no interior ou na delegacia de roubos e furtos. Então, hoje nós temos... não é o suficiente, mas temos. Mas a intenção de ter peritos, ou essa demanda ir para a perícia, né, da vistoria veicular? Agora, a vistoria veicular não é nossa atribuição, porque a gente só trabalha quando há suspeita de crime. Né? A vistoria normal, o senhor fala para emplacar o carro, né? O próprio vistoriador da furto de veículo, né? Se ele não tem um conhecimento aprofundado, ele pode estar validando um veículo com irregularidades. Não sei, nós podemos até, digamos, sentar para discutir, né, com o Detran. Mas a nossa competência é onde há suspeita de crime, adulteração, clonagem, montagem, né, de carros. Porque você vai para um veículo, aí está a identificação do chassi, e hoje com o crime organizado com tecnologia está produzindo quase que do mesmo jeito, né? Então, você tem que identificar outros fatores de identificação e periciar esses outros elementos de identificação. É importante que vocês assumam essa área. O senhor tem razão, tem que haver uma discussão sobre isso. Como fazer isso que é preventivo, não está validando. Toda a segurança, né? E a aplicação da tecnologia nesse momento oferece mais segurança para a sociedade. Doutora Rosana, eu gostaria que a senhora colocasse suas considerações. Muito obrigado pela sua participação aqui no Segurança em Foco, para poder trazer temas tão relevantes como esse, as ações que estão sendo desenvolvidas, e volte outras vezes, está certo? Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o trabalho da perícia. Eu só queria retomar um pouquinho a fala do doutor Leonardo. Por favor. Quanto à prova testemunhal, justamente, né? Porque a prova testemunhal, ela é subjetiva. E, às vezes, a pessoa diz uma coisa com medo, no próximo depoimento ela muda. E nós tivemos o exemplo, porque é tão importante quanto incriminar é inocentar. Verdade. Provar que aquele acusado é realmente o autor do crime é importante. Agora, também libertar, como o doutor Magela falou desse caso do pai que foi acusado e depois os filhos retiraram a denúncia. E houve um caso agora que saiu muito na mídia, um acusado de estupro passou 38 anos preso, uma vida. Aí, agora que foi feito, achou um novo defensor público, resolveu rever o processo dele e, por prova de DNA,
concluiu que ele era inocente. E nós também concluímos, foi interessante, às vezes nós vamos ao presídio coletar provas, porque a gente sabe da dificuldade que há em deslocar preso para vir até o laboratório. Então, nós fomos ao presídio. E tinha um preso acusado por 2 mulheres, uma menor de idade e outra de estupro. E quando a gente chegou lá, foi interessante, ele estava em audiência, videoconferência, e ele disse, graças a Deus que vocês vieram. Aí isso nos chamou a atenção, né? Dizer que deve ser inocente, tá dizendo, né? Aí fizemos o exame, realmente não tem material masculino no suaves coletados no IML. Então, ele está lá erroneamente, né? Eu não sei se ele já foi liberado, nós já liberamos o laudo. Então, assim, tão importante quanto incriminar é inocentar, o inocente pagar pelo que não cometeu. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos, muito gratificados. É um trabalho que realmente eu tenho o prazer de fazer. E eu digo, eu entrei na perícia meio por acaso, né? Eu sou bióloga, só que eu era bancária do extinto Produban, e aí o banco fechou, eu disse, e agora? Fazer concurso, né? Aí meu marido me convidou assim, vamos fazer esse concurso da perícia? Aí a minha resposta foi, quero nada ser polícia, ainda mexer com morto, mas a gente vai trabalhando, vai gostando e vendo que a gente chega num momento que a gente não pode fazer nada por aquela pessoa enquanto vida, um ser humano vivo, mas a gente pode fazer pelos que ficaram, Sim, familiares, e a vida é um bem indisponível, é a obrigação do Estado investigar o que causou aquela morte violenta, né? É verdade. E também, dentro desses crimes, de a gente dar uma resposta e dar um alento, porque tem uma frase no depoimento dessa vítima de 12 anos que me chamou a atenção. Ela disse assim, eu só queria minha vida de volta. Eu não sei se a gente consegue dar, mas pelo menos ela tem a certeza que o estuprador está preso agora. Pois é, um depoimento importante esse da doutora Rosana Coutinho, ela que é chefe do laboratório forense e que nos deu a honra aqui de conversar no Segurança em Foco desta sexta-feira. Flávio, um abraço para você, Magela, Leonardo também. Até a sexta-feira que vem, se Deus quiser, Obrigado. né? Até a próxima. Até a próxima. Bom final de semana para vocês, tá certo? Bom, e assim a gente vai deixando também um bom final de semana, né? Para os nossos telespectadores, uma ótima semana também, já que esse Segurança em Foco será reprisado durante a semana que vem. Na sexta-feira, a partir de 9h30 da manhã, um outro programa também com a presença dos nossos analistas, com Leonardo Moraes, com o nosso Geraldo Magela, Flávio Saraiva e também os nossos convidados para poder trazer os assuntos relacionados à segurança e os temas atuais ocorridos aqui no Brasil, em qualquer ponto do planeta. Vem aí mais um campeão na programação da TV Mar Canal 25. Teremos um novo encontro na próxima sexta. Um grande abraço. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe.